Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 99 do estudo básico de Espiritismo. Um estudo inicial, como fazem as grandes casas espíritas, que tem escola, que tem um centro de estudo. A gente também faz a mesma sequência de estudo, passo a passo. E para quem está iniciando no curso básico, no início do estudo da doutrina espírita, o recomendável é a leitura do Livro dos Espíritos. E é isso que nós fazemos aqui. Aula a aula, nós lemos um conjuntinho de perguntas, perguntas que Kardec fez e respostas que Kardec recebeu da espiritualidade. E aí, ele montou esse livro maravilhoso, que é o primeiro livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Bom, essa história toda de como foi montada, como foi criada, como surgiu a doutrina dos espíritos, o espiritismo e a história também de quem era Kardec, nós contamos na aula 1. Então, se você está começando agora, quer conhecer um pouco mais, mas não conhece nada, nem o que é a doutrina dos espíritos, vale muito a pena você assistir a aula 1. A aula 2 também é muito interessante. A gente fala sobre evangelho no lar, como fazer o seu evangelho no lar, que é extremamente útil, né? Uma leitura sobre o evangelho de Jesus, com os direcionamentos para toda a família, mesmo que faça você sozinho, mas faça. Melhora o seu ambiente da sua casa, da sua família, mesmo que você faça sozinho. Assista a aula 2, que dá dicas excelentes de como fazer o seu evangelho no lar. Bom, e como a gente sempre faz, a gente vem aula a aula, lendo um conjuntinho de perguntas a cada aula, e vamos assim até o final do Livro dos Espíritos. E como a abertura, antes de ler as perguntas do Livro dos Espíritos, nós lemos sempre uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, esse belo livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico, serve como o nosso momento de reforma íntima. Fazemos os aprendizados iniciais, então, e aprendizados que pensamos, fazemos o entendimento da leitura sempre, e pensamos, então, retiramos dali, então, as pérolas para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Então, nós selecionamos os aprendizados e falamos um pouco sobre como colocar em prática, então, o aprendizado do dia. Fazemos isso como nosso momento reforma íntima. Bom, hoje, do Caminho, Verdade e Vida, vamos ler a grande pergunta. Esse é o título de hoje. E, em seguida, vamos ao Livro dos Espíritos, capítulo 10. Estamos iniciando agora um novo capítulo, capítulo 10, dentro da parte terceira do Livro dos Espíritos, falando sobre as leis. E hoje começamos a falar sobre a lei de liberdade. Muitos assuntos bacanas sobre a lei de liberdade. Vamos falar sobre o livre-arbítrio, por exemplo, até onde vai a liberdade de todos. Existem limites ou não, ou todos têm que ser livres, né? Kardec fez essas perguntas e recebeu as respostas. Então vai ser muito bacana e muito interessante nas próximas aulas. Por isso, se inscreva se você não é inscrito, deixe seu like que ajuda muito aqui o canal. E bora lá! Vamos então para a leitura de hoje do Caminho, Verdade e Vida. Bom, e a leitura então de hoje, como dito anteriormente, ela tem um título de A Grande Pergunta. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre inicia com um versículo. O versículo de hoje diz: E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus, dito por Jesus. Isto está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. E agora a explicação de Emmanuel sobre o versículo. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém,
o motivo de semelhante propósito? O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes que lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Muito bem, vamos agora ao entendimento do texto lido, né? Quando a gente fala de reforma íntima, é muito importante a gente fazer sempre a compreensão, ainda mais de um texto profundo desse, como a gente leu agora de Emmanuel, né? Sempre texto riquíssimo, cheio de aprendizado. Então é importante a gente ler, reler e pensar dali, ou seja, retirar dali os pontos de aprendizado para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então, dessa forma, vamos nos melhorando como ser, né? Vamos evoluindo, vamos melhorando e tirando as arestas, então, do nosso ser. Esse ser espiritual, esse ser que tem que constantemente estar estudando e aprendendo, né? E é isso que fazemos aqui agora. Então, esse texto de hoje, ele começa Emmanuel falando que, olha, lamentavelmente, muitas pessoas, né, ficam esperando morrer para encontrar com Jesus e aí ouvir de Jesus os ensinamentos. Não. Né? Em outros casos, pessoas que ficam querendo um contato ou que ficam pedindo para Jesus aparecer. Existem que querem até, existem pessoas que querem até que Jesus apareça, né? Alguma coisa desse tipo, que volte dos céus, né? Estamos esperando a volta de Jesus, né? Então, acontece muito isso. O Espiritismo, ele não acredita nesse salvador messiânico, né? Que vai descer por uma escadaria do céu e vai salvar a todos, a toda a humanidade, não. O Espiritismo acredita, como também os primeiros cristãos acreditavam, né? Os cristãos gnósticos, da mesma forma, acreditamos que a salvação, né, ou seja, a verdadeira salvação, depende de cada um de nós, depende do estudo de cada um, da elevação individual que cada ser tem que fazer em si mesmo. Né? E não adianta ficar pedindo para Deus, me salve, me eleve. Não. Né? Nós estamos aqui em constantes reencarnações justamente para nos aprimorarmos, para corrigirmos, para tirarmos as arestas excessivas, né? E ilustrar a nossa estátua, né? Como dizia o filósofo neoplatônico Plotino, né? Que dizia que a gente tem que construir a nossa própria estátua. Na verdade, ele estava
se referindo ali numa forma figurada a essa limpeza do ser, né? Nos tornando menos brutos e cada vez mais espiritualizados, cada vez mais nos elevarmos na condição de seres humanos. E Jesus deu o caminho, Jesus nos deu a direção, nos deu o seu evangelho, dizendo, olha, o que é certo, o que é errado, né? Como devemos fazer, o que devemos importar de fato. Precisamos só ler, fazer a compreensão correta de tudo que está ali, né? E o Espiritismo agrega, então, o Evangelho de Jesus, né? Naturalmente, o Evangelho de Jesus é a base toda em que o espírita estuda também, né? Só que o Espiritismo traz os conceitos todos da espiritualidade, né? Que era comum entre os primeiros cristãos também, que se perdeu ao longo da construção aí da Igreja Ortodoxa, né? Mas os primeiros cristãos gnósticos, né, tinham uma espiritualidade constante ali, da mesma forma que o judaísmo tem também, né, o judaísmo verdadeiro, o que lê a Torá, né, como na época de Jesus se faziam, né, eles também acreditavam constantemente na espiritualidade e faziam reuniões mediúnicas que chamavam de profetização. Então, dessa mesma forma, né, mas não por isso, né, nós também acreditamos porque através de Kardec foi construída então essa belíssima doutrina que é a doutrina espírita e que trouxe todos os conceitos detalhadamente para nós. Então, é fundamental que, em vez de ficarmos sempre esperando Jesus, aguardando o encontro com o Mestre, não. Temos que fazer a nossa construção, a nossa elevação como ser. O estudo constante é necessário, é a base da construção e elevação do ser, um ser que é uma consciência, né, energética, uma consciência espiritual. A base é conhecimento, então temos que constantemente estudar, aprender, trabalhar para aprender coisas novas constantemente, né? E o estudo ele se dá tanto pela leitura de livros, quanto por bons vídeos, boas conversas, naturalmente, inteligentes, né? Até no trabalho, no nosso dia a dia, saibamos tirar os aprendizados, porque estamos lá para isso. Não pense que está lá só para ganhar o dinheiro para pagar as contas no final do mês, não. Nós, às vezes, somos colocados em determinados locais, em determinados trabalhos, para fazermos os aprendizados, para termos contatos com outras pessoas e aprendermos constantemente na vida. Esse é o nosso objetivo principal. Então, eu acho que o grande aprendizado aqui hoje é percebamos esses aprendizados na nossa vida, no dia a dia. Façamos o aprendizado para cada obstáculo que encontremos no caminho, né? Porque eles existem, diversos na nossa vida, né? Mas temos que levar e reconhecê-los como uma fonte de aprendizado, uma oportunidade de aprender e se elevar. Tá? É isso que a gente precisa fazer e não ficar constantemente aguardando, né? Como diz Emmanuel aqui, aguardando o encontro com Jesus. E aí finaliza Emmanuel aqui, né? Na qualidade de político ou de varredor, né? Num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer constantemente o que lhe ensinou Jesus. Então, o que Emmanuel diz precisamos, acima de tudo, colocar em prática o que nos passou Jesus como aprendizado. Se a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo o nosso processo de trabalho e de evolução. Mas só fazemos isso se assumirmos a nossa responsabilidade com nossos atos, com as nossas falas e, antes de tudo, com os nossos pensamentos. Então é o que eu digo sempre aqui no canal no Momento Reforma Íntima, né? Trabalhar e tudo que você fizer durante o dia, cada passo que der, cada atividade que fizer, cada pessoa que encontrar, sempre, tudo o que falar, tudo o que pensar, haja com o seu racional ligado.
sempre pensando, posso fazer isso? Jesus faria? Está no Evangelho de Jesus? E o Livro dos Espíritos, o que me fala disso? É correto fazer isso? Né? Então, juntando tudo, com a sua razão noética e o racional funcionando o tempo inteiro, você toma a tua decisão. Por que é importante o racional? Porque às vezes vem aquele pensamento assim, não, eu vi ontem na novela, a sociedade faz isso, todo mundo faz, eu vou fazer também. Né? E aí, às vezes, tomamos um rumo repetido da sociedade, em que milhares de pessoas fazem daquela mesma forma, mas fazem completamente errado. Né? Sabemos que estamos numa sociedade doente, né? Que está doente. Vai melhorar daqui a bastante tempo. Vamos aos pouquinhos melhorando gradativamente. Mas muitas ações, muitas decisões que hoje tomamos e hoje fazemos errado. Da mesma maneira que há algum tempo atrás tinha escravidão e todos achavam normal a escravidão, né? E outras ações assim terríveis, né, que antigamente se fazia, né, e que em um determinado momento a sociedade mesmo percebeu que não, peraí, não podemos mais fazer isso. Isso é errado. Né? Então, se você copia a sociedade, você repete aqueles mesmos erros que a maioria acaba sempre cometendo. Por isso é importante, como seres individuais e pensantes, né, precisamos tomar sempre a nossa decisão racional. Quando digo racional, é utilizando a nossa razão noética, essa inteligência maior que temos guardada dentro de nós e que, para alcançá-la, precisamos estar em paz, com tranquilidade, oração constante, meditação ajuda também, positividade, boa vibração. E aí, constantemente, a gente recebe intuições do caminho a tomar, do que é certo, do que é errado. Então é isso, né? É toda decisão que tomar ao longo do seu dia, raciocine antes. Está correto? Vou fazer mal a alguém se eu fizer isso? Né? Está no Evangelho de Jesus? Vou ofender alguém? Alguém vai se sentir mal? Então não faço. Então não vou fazer. Por mais que digo não, mas é verdade isso, tem que fazer isso. Está nas escrituras que tem que fazer, né? Que escrituras que está? No Evangelho de Jesus? Nós seguimos o Evangelho de Jesus, né? E complementamos com a espiritualidade, Livro dos Espíritos. Encontramos aqui isso? Se não, não faça, tá? Cuidado também com as palavras, com a maledicência, falando mal de uma coisa ou de outra, né? Sem necessidade. Então, cortar isso da nossa vida. Eu acho que esse é o grande aprendizado aqui de hoje, tá? Dessa forma, nos aproximamos de Jesus espiritualmente, na vibração. Muito bem, pessoal. Eu acho que hoje aqui o aprendizado é bem nessa linha, né? Mas fique à vontade para compartilhar, coloque nos comentários. O que você percebeu também? Olha, eu também percebi isso, tem esse também aprendizado e tal. Comente, eu vou adorar responder cada um dos comentários. Tá? Muito bom. Vamos agora então para a leitura do Livro dos Espíritos de hoje. E o Livro dos Espíritos de hoje, nós começamos uma nova lei. Lembrando que nós estamos falando na parte terceira, começamos na parte terceira a falar sobre leis morais, né? E dentro de leis morais, os espíritos elencaram 12 leis. Estamos falando sobre a lei da liberdade. Capítulo 10. Já falamos de várias outras anteriores. Vale muito a pena, se você não assistiu, a assistir todas as aulas anteriores. Mas hoje vamos para a lei da liberdade. E começamos hoje a lei da liberdade, né? E tem vários assuntos bacanas aqui na lei da liberdade. Hoje vamos falar sobre liberdade natural, ou seja, os conceitos básicos sobre liberdade, que Kardec fez perguntas e recebeu da espiritualidade. Mas depois, amanhã, na próxima aula, vamos falar sobre escravidão,
Vamos falar sobre liberdade de pensar, né? Será que o ser tem liberdade de pensamento total? Liberdade de consciência. Vamos falar sobre livre arbítrio, tema importantíssimo e imperdível, né? Que é base do espiritismo, né? E de várias outras religiões reencarnacionistas, né? Que acreditam no livre-arbítrio para a escolha do próprio caminho. O ser tem o livre-arbítrio, inclusive até na hora de encarnar, ele toma as decisões de escolha do seu caminho, do que ele vai passar. Esse é o livre-arbítrio. Fatalidade. Vamos falar sobre isso em aulas mais para frente, né? Existe fatalidade? Não existe fatalidade? Tudo está no domínio de Deus ou acontecem eventualmente fatalidades, né? Então vão ser as perguntas de Kardec mais ou menos por aí. Vamos falar sobre conhecimento do futuro. É possível se conhecer o futuro que ainda está por vir? Né? Se eu tenho livre-arbítrio, eu posso mudar então uma situação. E aí? E o conhecimento do futuro, então, não existe. Se o futuro ainda não foi realizado, não está ainda escrito. Ou não. Então, são essas as perguntas de Kardec. Então, temas muito interessantes. E depois, o último aqui, com um resumo completo aqui, na questão 872. Bom, então é isso. Hoje vamos falar sobre liberdade natural. Liberdade natural, nós vamos da 825 até a 828. Bora lá, então. Vamos agora iniciar a leitura do Livro dos Espíritos, falando sobre a lei de liberdade e sobre o tema liberdade natural. Iniciamos, então, com a pergunta de Kardec, 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E a resposta dos espíritos, então: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, não importa o ser, né? E o nível social ou a posição que ele ocupe, todos, um depende do outro, né? Então, ele não tem a absoluta liberdade aqui na matéria, né? Muito bem. Vamos à questão 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Resposta dos espíritos: nas do eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, o que os espíritos comentam é que, olha, no caso do eremita, aquele que vive sozinho, né, distante de todas as pessoas, né, esse teria alguma liberdade. Mas desde que juntos estejam dois homens, né, bom, aí então já entram em ação direitos recíprocos, né, e que limitam eles também. Direitos e também deveres de respeito ali entre eles. Então, direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza da liberdade absoluta. Então, desde que tem um outro ser, e tem que começar a haver respeito entre eles, e aí eles não têm liberdade absoluta, não podem fazer o que quiserem. Tá? Então, é mais ou menos essa a resposta aí dos espíritos. Questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? Essa é a pergunta de Kardec, né? Kardec pergunta, olha, a obrigação que tem o ser de respeitar o direito do outro, né, tira dele o direito de pertencer a si mesmo. Essa foi a pergunta do Kardec ali, ou seja, ele para de ser ele mesmo, porque se ele tem que começar a
respeitar os limites do outro, ele não consegue mais fazer o que ele quiser. Né? Então, essa foi a pergunta de Kardec. E aí a resposta dos espíritos: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Então, ou seja, o fato dele ter, entendo aqui a resposta dos espíritos, né, dizendo, olha, o fato dele ter que respeitar o direito do outro não lhe tira o direito de ter as suas próprias ideias, as suas próprias escolhas, desde que não ofendam o limite do outro. Né? Então, este é um direito que lhe vem da natureza, comentam os espíritos. E agora, vamos para a questão 828, que é a última de hoje. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados. Então, a pergunta de Kardec é, olha, como se pode conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no lar e sobre os subordinados também, né? E aí a resposta dos espíritos: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem com as coisas como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então os espíritos comentam aqui, olha, esses casos de algumas pessoas ali que simulam ali uma liberdade, mas na verdade acabam não agindo assim dentro de seu lar e nos seus subordinados, né? Eles até compreendem um pouco, mas eles não conseguem colocar em prática. Quando eles vão colocar em prática, e aí não colocam, né? Onde deveriam colocar, sobre os subordinados e principalmente dentro do próprio lar, com a sua esposa, com os seus filhos, né? Então ele precisa também respeitar a lei natural aqui, nesse caso aqui, de liberdade. Essa foi a resposta da 828. E dentro da 828 tem uma questão, uma pergunta A, né? Kardec perguntou: ser-lhe-ão, na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Então, Kardec pergunta, olha, serão então na outra vida levados em conta os princípios, né, que professaram nesse mundo, que esses seres que falavam sobre liberdade e tal, professavam nesse mundo, né? E a resposta dos espíritos: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Então, uma belíssima resposta dos espíritos, né? Basicamente o que eles dizem aqui, olha, é melhor às vezes você não saber da lei, porque uma vez que você conhece a lei, você sabe o que é certo e você não aplica, aí você não tem nem desculpa para isso, você está errando ali duas vezes, porque conhece, você já teve a oportunidade de conhecer e sabe que está errando. Né? Então ele comenta aqui, olha, quanto mais inteligência tem um homem para compreender um princípio, tanto menos é excusável de não aplicar a si mesmo ou aos que estão debaixo dele ali, né, subalternos e subordinados e dentro do seu próprio lar, né? Respondendo ali a 828. E aí eles comentam, olha, em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado. Por quê? Porque esse, por vezes, ele é simples, ele não tem conhecimento. E ele não está aplicando, às vezes, por não ter conhecimento. Mas quem tem conhecimento, quem estuda, tem a obrigação de colocar em prática. Senão, será cobrado por isso.
mais do que aquele que não teve a oportunidade de aprender. Tá? Bom, é isso. Hoje fechamos aqui na 828. Né? Na próxima aula falaremos sobre escravidão. Né? Lembrando que esse é um texto de 1857, então um texto do século retrasado, né? E, naturalmente, a escravidão ainda existia em muitos locais, em 1857. E nós vamos falar sobre escravidão e as perguntas de Kardec. É certo, né? A primeira pergunta é: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Essa foi uma pergunta que Kardec fez. Vamos ler a resposta dos espíritos na próxima aula. Tá? Bom, é isso. Então hoje encerramos aqui. Capítulo 10, Lei de Liberdade. Muitos temas interessantes virão aí nas próximas aulas. Não perca. Espero que tenham gostado. Muita paz e luz para todos. E como dizia Jesus, que aquele que busca nunca cesse de buscar, até ter encontrado. Até a próxima aula.